Então, vamos começar orando. Vamos, queridos, começar orando. Senhor, Deus poderoso, Deus amado, o Senhor sabe, Pai, qual o motivo dessa live. Senhor, nós estamos aqui para glorificar Teu nome e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha entrar com a Tua providência na nossa nação, Pai, a nação brasileira, Senhor. É para isso que levantamos esse sacrifício nessa tarde, Senhor. Para que haja resposta do céu, Senhor, sobre nosso clamor, Senhor. Salva a nossa terra, Jesus. Sara o Brasil com o fogo do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, o Senhor tem visto como está a nossa nação nesse momento, Senhor. E só o Senhor pode fazer o milagre. Nós não estamos falando com Deus que não anda, que não vê, que não enxerga, mas nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. O Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra e tudo que existe. E lá em Jó 40, o Senhor diz que o Senhor é dono de todas as coisas. Diz que o Senhor é dono da terra, diz que o Senhor é dono dos céus, que o Senhor criou a terra, que o Senhor criou os céus e tudo o que existe, Pai. Pai, a Tua palavra nos garante a verdade. É a palavra mais atual, Senhor. Não tem errado nas Suas previsões. A palavra do homem passa, mas a Tua palavra não há de passar. E diante da Tua presença, Pai, hoje estamos aqui, Senhor, para clamar a Ti, Pai, por um Brasil abençoado. Pai, para clamar a Ti. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, em sacrifício. Nós estamos trazendo o nosso sacrifício, Senhor, do nosso sacrifício do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, e clamando a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Clamamos, Pai, o Deus de Elias, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, para que entre nas esferas políticas do Brasil e entre, Pai, com socorro. E entre com a providência. Senhor, o jejum de todos aqueles que levantaram seus jejuns, Pai, em favor da nação brasileira, nós oferecemos hoje, Pai, o nosso sacrifício perante Ti. Nós cremos, Pai, na resposta do Teu Espírito Santo. Não estamos orando um Deus morto. Nós estamos orando um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo efetua. E por isso, Pai, que estamos em Tua presença nesse momento, clamando a Ti, clamando o Teu Espírito Santo, porque sabemos que no Senhor nós encontramos socorro, nós encontramos refúgio, nós encontramos abrigo. E no Senhor, Pai, nós encontramos a solução para todos os problemas. Pai, nós oramos pela nossa nação, pelo nosso Brasil, e estamos em Tua presença clamando, Pai, para que o Senhor venha trazer as Tuas bênçãos sobre essa nação. Porque sabemos, Pai, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é sim, Pai, contra principados e potestades. E a Bíblia diz que elas estão nos lugares celestiais. E é por isso que nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor entre com a Tua providência, para que o Senhor haja na nossa nação, que a nossa nação seja transformada pelo Senhor, que o Senhor entre lá nos direitos, Pai, no direito tributário desse país, que o Senhor entre, Pai, com solução nas finanças, Pai, desse país, que o Senhor entre com solução, Pai, em todas as áreas, que o Senhor traga solução, Pai, nas áreas que estão sendo destruídas, que o Senhor impeça, Pai, que o maligno destrua a nossa nação, mas que a Tua mão poderosa aviva o nosso país, Senhor.
Aviva nosso país, porque o Senhor é o Deus desse país. O Senhor é o Deus desse país. Nós não estamos clamando deuses, nós estamos clamando o Senhor que fez os céus e a terra. Perante isso, Senhor, venho trazer o meu sacrifício de adoração, de oração e de jejum diante da tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, prepara aqueles, Pai, que hão de ouvir essa live no dia de hoje. Aqueles, Pai, que são teus amigos, que estão buscando, Senhor, a solução dessa nação, que estão clamando, Senhor, para que o Senhor entre com providência. Pai, a luta não é fácil, a guerra não é fácil, o Senhor não falou que a guerra seria fácil para nós, mas o Senhor nos mandou ter bom ânimo, e o Senhor nos mandou orar, e orar sem cessar, para ver o teu agir, para ver a tua mão sobre a nossa nação, e nós cremos sim, Pai, que as tuas mãos estão sobre a nossa nação. Agindo Deus, quem impedirá? Cremos, Pai, que o teu Espírito Santo está agindo sobre a nossa nação. Porque o Senhor, Pai, é o Deus que garante a vitória a cada filhinho seu, Pai. A cada brasileiro que nesse momento clama junto comigo. A cada brasileiro que nesse momento, Pai, está clamando e pedindo socorro do Senhor também, sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre a vida dele, sobre a saúde dele. Pai, nós sabemos que o Senhor pode fazer. Agindo o Senhor, Pai, quem impedirá? Pois é a tua palavra que diz, Senhor, que o Senhor agindo, o inimigo, Pai, não pode avançar. Nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor venha colocar limite nos nossos inimigos, que o Senhor venha colocar limite nos inimigos da nação brasileira, que eles não possam mais avançar, mas que o Senhor venha colocar, Pai, limites, coloca limites, Pai. Tira, Pai, a linha de avanço desse povo. Tira, Pai, o grau de avanço desse povo, Pai, que tem tentado destruir a economia do Brasil, Senhor. Olha aí, Senhor, o meio imobiliário. Olha aí, Senhor, o meio, Senhor, tributário dessa nação. Senhor, é a Ti que eu clamo nesse momento, porque eu sei que o Senhor tem resposta para dar. O Senhor pode fazer o milagre acontecer. Os homens da terra, Senhor, não podem fazer, mas o Senhor pode. E é por isso que eu estou aqui clamando junto com o teu povo, Senhor. Com o teu povo que também está clamando, para que o Senhor dê a solução. Que o Senhor traga a solução para a nossa nação. Que a nossa nação volte, Senhor, a respirar o ar limpo do Brasil. Volte a respirar a economia, em nome de Jesus, para que os quatro ventos saiam dos quatro cantos da terra e traga refrigério à nação brasileira. Em nome de Jesus, nós declaramos em ato profético, Senhor, que através, Pai, de nós, de nossa oração, de nosso jejum, o Senhor traga respostas. O Senhor traga as respostas, Pai, e mude essa nação. Mude, Senhor, com a força do Teu Espírito Santo, com o poder do sangue de Jesus Cristo, Teu Filho. A Tua palavra diz, Senhor, se pedires em meu nome, crendo, recebereis. Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Pedi ao nome de Jesus, para que o Pai lhes conceda. Pai, é a tua palavra que não nos deixa, Senhor, enganado. É a tua palavra que não nos deixa, Senhor, desapercebidos.
É a tua palavra, Senhor, que não nos deixa desamparados. Nós clamamos, Senhor, ao Deus que fez os céus e a terra, para que haja com soluções dentro da nossa nação. Você que está me acompanhando, acompanhe o Renovo de Davi. O Senhor vai falar no seu coração. O Senhor vai trazer a solução. Para Deus não há nada impossível. O Senhor está operando nessa nação. O Senhor está agindo nessa nação. Agindo Deus, quem impedirá? É o Senhor quem se levanta do trono por essa nação. Está vencido todo o poder das trevas sobre a nação brasileira. No nome de Jesus, nós declaramos vencido o poder da potestade, vencido o poder das trevas contra a nação brasileira, vencido o poder dos demônios contra a nação brasileira, tudo aquilo que vem tentar destruir essa nação, Senhor. Levanta do trono, responda, Senhor, com fogo lá do céu. Responda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Traz resposta para a nossa nação. Traz resposta, Senhor. Precisamos da tua resposta. Precisamos do teu mover. Precisamos do teu agir. Senhor, homens e mulheres estão na frente dessa nação, mas o Senhor dos Exércitos está acima desses homens e mulheres. E por isso nós clamamos a Ti, Senhor. O Senhor tem visto, Pai, o aborto ser legalizado dentro do Brasil. O Senhor tem visto, Pai, o estupro ser legalizado dentro do Brasil. O Senhor tem visto, Pai, as nossas crianças desaparecerem, Senhor. Sem nós sabermos para onde, Senhor, foram as nossas crianças. O Senhor tem visto, Pai, as viagens do presidente dessa nação e o gasto público, Senhor, do dinheiro dessa nação. Pai, eu quero levar em Ti em oração diante do Teu tribunal, porque hoje é tribunal de Deus. Hoje é tribunal de Deus. Quero levar a Ti, Pai, os gastos públicos do presidente dessa nação. Quero levar em Ti, Senhor, levar a Ti, Papai, as autoridades, as respostas das autoridades dessas nações processuais. Quero levar a Ti, Pai, as prisões dessa nação, as prisões injustas dessa nação. Quero levar a Ti, Pai, em oração, pois a Tua palavra diz, para eu clamar, que o Senhor ouviria a oração do justo quando o justo clamar ao Senhor. Pai, quero levar a Ti e quero pedir resposta. Quero pedir respostas. Respostas do Teu Espírito Santo. Responda com fogo, Deus vivo. Porque nós não servimos um Deus que não fala, não vê, não anda, não enxerga, mas nós servimos um Deus todo-poderoso. E é por isso que eu te peço, Pai, que em nome de Jesus declaro quebradas as cadeias do inferno contra a nação brasileira. Que em nome de Jesus declaro os olhos dos pastores, das autoridades abertos. As visões abertas, em nome de Jesus Cristo. Declaro a visão do inocente aberta, pelo poder que há no sangue de Jesus. Quero orar, Pai, no Teu nome, para que a feitiçaria seja quebrada dentro da nação brasileira. Toda feitiçaria que levantou, Senhor, contra na nação brasileira, Senhor, para destruir esse povo, para fazer esse povo, Senhor, ficar cego e não entender o que está acontecendo dentro do Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, está desfeita agora pelo poder que há no sangue de Jesus.
Quero pedir a visita do Senhor agora, Pai. Visita as matas virgens. Visita agora, Senhor, os locais de sacrifício a demônios dentro da nação brasileira. Visita agora, Senhor. Diante do teu tribunal, Senhor, eu peço, Senhor, que bata o martelo, Senhor, a favor dessa oração agora. Bate o teu martelo a favor do justo que está preso e que precisa sair, ser solto. Bate o martelo, Senhor, a favor, Senhor, da nação brasileira. Nós clamamos a Ti, Pai. Nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso e entregamos, Pai, esse terceiro dia de jejum em Tuas mãos, pela nação brasileira, pela justiça e pelo juízo de Deus. Derrama, Pai, do teu cálice, da sua ira, da sua justiça, sacode a terra, sacode os céus e traz justiça para a nação brasileira sobre os opressores da nação, Senhor. Visita agora, Senhor, os parlamentares, visita agora a Suprema Corte, visita agora o governador, visita agora o presidente, visita todos os governadores, todos os parlamentares, todos que estão na Suprema Corte, todos, Pai, a polícia judiciária, a PF, Senhor, visita, papai, nessa tarde, Senhor, com o poder que há no teu sangue. E traz resposta, Pai, dessa oração. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu entrego, Pai, no teu altar, esse sacrifício de oração, esse sacrifício de clamor, esse sacrifício, Senhor, diante da tua presença. Em nome de Jesus. Assim, Pai, como Elias orou e pediu, Pai, que fogo descesse do céu, eu te peço, Deus de Isaque e de Abraão, desça fogo do céu e consome esse altar e lambe até a água que está no pó da terra. Recebe, Jesus, esse sacrifício. Recebe, Jesus, essa oração. Recebe, Jesus. A Ti eu clamo, Pai. A Ti eu clamo assim como Elias clamou. E eu clamo para que o Deus de Elias apareça e resolva a situação do Brasil. Eu clamo, Deus de Elias, para que quebre as cadeias e as correntes agora. Eu clamo, Deus de Elias, para que entre com a justiça de Deus agora. Eu clamo, Deus de Elias, para que entre no setor judiciário, no setor governamental, nos 3 poderes do país, do Brasil, em nome de Jesus. Eu clamo, Deus de Elias, para que entre. Vai arrebentando, Senhor, as cadeias. Vai pondo por terra as perseguições. Vai se levantando pela tua igreja, Senhor, aqueles que se levantaram para tramar contra os pastores dentro dessa nação. Pai, em nome de Jesus, abate-os, Jesus, na tua fortaleza, Pai. Abate-os, Senhor, no seu orgulho. Que caiam, Senhor, nas suas redes, nas suas covas que cavaram para o inocente. E agora eu vou orar a oração do Salmo 141 para encerrar essa live. E vamos falar, vamos pregar sobre Esther também e vamos encerrar. Amém? Livra, Senhor, o Brasil do homem mau. Guarda, Senhor, o Brasil do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como serpente, veneno está debaixo das suas línguas. E veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda o Brasil, ó Senhor, das mãos do ímpio.
Guarda, Senhor, do homem violento, os quais se propuseram desviar os seus passos. Os soberbos armaram laços e estenderam em covas profundas. Os soberbos armaram laços e com cordas estenderam a rede à beira do caminho. Armaram laços ao Brasil, laços corrediços selar. Nós, nação brasileira, dizemos ao Senhor: Tu és o nosso Deus. Ouve a voz das nossas súplicas, Senhor. Senhor Deus, fortaleza da salvação dos patriotas. Tu cobristes a nossa cabeça no dia da batalha. Não cumpras ao Senhor, ao ímpio, seus maus propósitos, seus desejos. Não deixe ir por diante os seus maus propósitos, para que se não exalte. Quando aos que cercando o Brasil se levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas. Sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do Brasil e dos patriotas que vivem no Brasil como pátria, e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão, os patriotas do Brasil, aqueles que são pátrias do Brasil, a pátria Brasil louvará o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Caia sobre os inimigos da pátria brasileira o Salmo 141. Caia sobre o Senado o Salmo 140. Caia sobre os inimigos da nação brasileira o Salmo 140. Caia sobre os inimigos da nação brasileira, ó Deus vivo, o Salmo 140, sobre os três poderes da terra, sobre os três poderes do Brasil. Caia o Salmo 140, em nome de Jesus. E a Ti, Pai, estamos invocando nesta manhã, nessa tarde, Senhor, o Teu nome, e entregando, Senhor, o nosso sacrifício a Ti, que é um sacrifício santo, vivo e agradável a Ti, Pai, para fazer valer diante dos céus e da terra. Nós ligamos, conforme Mateus 18, essa oração em ato profético, ela não cairá por terra. Há um Deus que está cuidando da nação brasileira, e se há um Deus que está ouvindo a minha oração, vai ter sinal de Deus na terra ainda hoje, em nome de Jesus. Oi, só um minuto. Pode ficar à vontade, eu estou terminando, tá? Aí o irmão pode fazer o que precisar, tá? Pode ficar à vontade. Deixa eu ver onde eu vou colocar para você. Vou colocar aqui. Então, que o Senhor se levante, e o Senhor resplandeça, e a sua luz resplandeça sobre a terra, para que seja visto que o Senhor é Deus aqui no Brasil. Como o Senhor se manifestou nos dias de Elias. Peço, Senhor, a tua presença. Nessa live, vem trazendo a tua presença mais forte, Senhor. Mais forte a tua presença, mais forte, Senhor, mais forte, papai. Andas tu de calabacheira, manassore, candarabás, vai, Espírito Santo, intensifica teu poder, intensifica a tua glória, intensifica teu poder aqui agora. Andas tu de halabás, sore, candarabás, shirelabás, de candarabás, rebaixo de candarabás.
e o poder de Deus se manifeste para que todos saibam que Deus é Deus no Brasil. Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus aqui hoje. Tá forte. Oh, glória. Ora, bara, sore, cantara, sorera, baxiri, cantarabás. Yanda, sude, cantarabás, sore, cantarabás, sore, cantarabás. Irmãos, agora vamos terminar aqui, né? No livro de Reis. Livro de Reis, eu ia ler o livro de Reis de novo. No livro de, os irmãos podem abrir o livro de Esther. E diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão, e os seus irmãos procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Depois do que? Depois do atentado contra os judeus, que Amã prepara para matar os judeus, Mardoqueu era a peça fundamental que estava escondida no calendário de Deus. Certo? O Senhor preparou Mardoqueu para que Mardoqueu levasse a sua justiça para dentro ali daquele reino. O Senhor prepara primeiramente Esther, para Esther entrar como rainha dentro do reinado. Então, Esther, sendo uma rainha, o Senhor traz sobre Esther o direito de defesa dos judeus. E nesse momento, no momento em que o reinado estava passando por afronta e que Amã havia se levantado contra Esther, a rainha, e tinha se levantado contra o povo judeu, porque Amã não sabia que Esther era judia. Amã pensava que Esther era da Pérsia, assim como Vasti, ela era da Pérsia. Esther, ela não era da Pérsia, ela era judia. E o Senhor a tinha escondido dentro do reinado. E ele colocou Esther ali dentro, por quê? Porque ele sabia que Esther estando ali dentro, Esther iria fazer toda a diferença. Ele sabia que no momento que ele precisasse usar alguém, ele podia contar com Esther. E o Senhor tem dado reinados a homens e a mulheres que têm voz ativa hoje para falar. Obreiros, profetas, missionários que têm tido visibilidade para falar do amor de Deus, para tirar pessoas do cativeiro. São as Esther. Só que no momento em que Amã faz uma emboscada para Esther, Esther olha para Jesus, ela não olha para o medo que ela tem.
ela olha para Jesus. E aí o Senhor coloca a oportunidade sobre os judeus. A oportunidade sobre os judeus de serem livres de uma emboscada que Amã estava preparando. Amã faz o rei assinar um decreto onde todos os judeus seriam mortos. Então, se os judeus permanecessem ali em Israel, eles seriam mortos e eles não tinham tempo para sair de Israel. Meu Deus, que palavra. E aí o que o Senhor faz? O Senhor coloca ali Esther para jejumar. O Senhor coloca no coração de Amã. O Senhor coloca no coração de Mardoqueu de ir lá e falar com Esther. Se você não jejuar, se você não orar, se você não clamar por esse povo vai morrer. Deus coloca no coração de Esther de interceder pelo povo e ela chama todos eles para orar 3 dias com ela. Então, quando Esther vai orar a Deus, vai buscar a Deus, o que acontece? Deus dá estratégia para Esther. E aí Esther consegue driblar a situação. Ela faz um banquete para o rei. E ela comparece na presença do rei. E através desse banquete, ela consegue a libertação do povo judeu. Todos já ouviram essa palavra. Mas aqueles que não entenderam, que ainda não ouviram, Esther era uma rainha judia, Assuero era um rei, e Assuero estava procurando uma rainha, porque ele tinha destituído a sua rainha, que era Vaste. Vaste foi destituída pelo seu orgulho. Vaste foi destituída pela sua natureza ruim. Vaste foi destituída por ela, não só pela sua desobediência, mas pelo seu comportamento. Ela não quis honrar o rei diante do banquete que o rei preparou, se valendo da sua beleza, se valendo do seu orgulho. Então, Deus tinha preparado a peça fundamental, Esther. E Esther, quando ela é procurada em Suzã, Esther é uma das meninas mais belas que tem em Suzã. Esther, ela é uma das meninas mais belas que tem ali. E aí o rei manda procurar uma jovem bonita, porque ele não poderia ter a rainha de volta, porque se ele tivesse a rainha de volta, aquilo seria para os outros reinados um exemplo. Então, como o rei não poderia ter Vaste de volta, ele chama Esther. E ele começa a procurar uma rainha para ele. Quando ele vê Esther, ele se apaixona por Esther. E quando ele se apaixona por Esther, porque Esther passa por um tratamento do rei, então ela aprimora a sua beleza, ela aprimora o seu jeito de falar, ela aprimora o seu jeito de andar, ela aprimora a sua forma de falar, ela está sendo preparada 6 meses para o rei, em óleos essenciais, em mirra, em aloés. Ela está sendo preparada e o seu comportamento é o que faz a diferença. Porque Esther não agia como aquelas mulheres daquela época. As mulheres queriam ser concubinas, Esther queria ser a rainha respeitada, no entanto que ela se faz respeitar ao longo do tempo. Esther não queria ser a concubina do rei.
Essa é a diferença entre as concubinas e Esther. Esther não queria ser a concubina do rei. Aliás, Esther nem queria ser honrada pelo rei. Esther nem sabia que o povo dela iria ser lá na frente hostilizado. Mas o Senhor sabia. Então o Senhor introduziu Esther no palácio. E quando Esther casa-se com o rei, Amã, querendo ser glorificado, porque, gente, entenda uma coisa. Lá, antigamente, quando Deus levanta Davi, quando Deus levanta Saul, Saul foi levantado para ser um rei. Saul foi levantado para ser um rei obediente. Saul foi levantado para ser um rei que temia a Deus. Mas ali o Senhor levantou reis. Depois que Jesus veio e deu seu sangue na cruz, não pode ter outro rei e nem outro soberano. Todo rei da terra, todo homem que quisesse fazer rei acima de Deus, ele é abatido pelo próprio Deus. Então, nesse momento, o que aconteceu? O Senhor, ele preparou Esther. E ali houve mais um homem querendo ser um rei, Amã. No entanto, que ele pediu que o anel do rei fosse dele, ele pediu que ele fosse o primeiro do rei, ele pediu que ele fosse honrado, ele pediu que as pessoas se curvassem a ele. O que ele estava querendo ser rei. Se ele estava pedindo que as pessoas se comportassem com ele como se comportava com o rei, ele estava querendo ser um rei. Então, a palavra do Senhor diz que o povo judeu vivia em opressão e cargas tributárias imensas. E o povo não cessava de fazer mal. Então, eles queriam ser adorados e onde eles passavam, eles causavam arruaça. Onde eles passavam, eles causavam sofrimento. Amã e sua turma. Porque não era só Amã. Era Amã, os filhos e a esposa. No entanto, que nesse momento, o momento em que é descoberto lá dentro do reinado a traição de Amã, ele é enforcado com seus filhos e ele, para que o mal seja arrancado pela raiz. E não haja mais geração ruim como aconteceu ali. Por quê, gente? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus viu a maldade do coração de Amã. Toda vez que Deus extermina o homem da humanidade, é porque ele está criando um recomeço de amor. Toda vez que Deus tira a maldade da terra, é porque ele está recriando um novo começo. Ele vai fazer um recomeço de amor para que a maldade não volte a reinar. E se a maldade está presente, não tem como fazer um recomeço de amor. Só um minutinho, gente. E ali, gente, a maldade estava presente. Deus teria que exterminar a maldade de Amã, para que houvesse um novo recomeço. Toda vez que houver homens tentando ser Deus, depois de Jesus, Deus vai exterminar. Não importa quem seja. Primeiro, depois que Jesus foi à cruz, Deus não dá mais autoridade aos homens para serem reis e maus na terra. Eles vão sofrer.
eles serão perseguidos. Por quê? Porque Deus não dá autoridade dele ao homem na terra. E é o que eu estou falando aqui. Deus tinha preparado Esther para denunciar. Então, Esther denuncia. Esther denuncia. E quando Esther denuncia o que aconteceu, o seu tio, Mardoqueu, já tinha participado de vários atos onde ele tinha defendido o rei da morte. E não tinha sido honrado. Então, esse tio, que é o Mardoqueu finalmente foi honrado. Não só por Esther, mas também pelo reinado do rei. Porque, olha, Mardoqueu tinha sido bom. Mardoqueu tinha criado Esther como se fosse uma filha. Mardoqueu criou. Os pais de Esther morreram, então Esther ficou a filha adotiva de Mardoqueu, seu tio, para ser criada. Então Mardoqueu criou Esther, defendeu o rei, ficava nas portas do rei, vigiando o que ali estava acontecendo com o rei. O rei, no momento em que o rei foi para ser morto, que fizeram emboscada para o rei, Mardoqueu denunciou a emboscada e por isso o rei não morreu. E Mardoqueu não recebeu honra nenhuma por isso. Mas houve um dia em que o rei, incomodado, resolveu ler os pergaminhos. E quando ele leu os pergaminhos, lá estava o nome de Mardoqueu. E ele perguntou: mas que honra deram a Mardoqueu pelo que ele fez por mim? E aí disseram: olha, ele não teve honraria nenhuma. E pelo contrário, está vestido de saco, está na porta e está esperando migalhas. Está esperando o rei passar, está esperando, está se alimentando como pode. Ele criou a sobrinha dele, Esther, e está ali na porta. Então o rei disse: mas, Amã, você sendo um amigo, você tenta me matar? Você sendo um amigo, você tenta matar todos os judeus e ainda faz um veredito e ainda me faz assinar. Então agora você vai cair na cova que você armou para eles. E a palavra do Senhor diz que a cova estava armada para Mardoqueu ser enforcado naquele dia. E os judeus seriam mortos, exterminados pelo decreto. Então, Deus levantou Mardoqueu. E quando Deus levantou Esther, e quando Esther conta a sua origem, ele diz: olha, você está querendo matar a minha rainha? Então, o rei falou para Mardoqueu, falou: agora quem vai ser enforcado não é Mardoqueu, quem vai ser enforcado é você e os seus filhos, porque na cova que você armou, você cairá. E aí, o que aconteceu? Ele não tinha como voltar a palavra dele atrás como rei. Como ele não tinha como voltar a sua palavra atrás, o que ele fez? Ele pegou e fez um novo decreto. E nesse decreto,
o povo judeu, o povo de Israel, poderia se defender. Então, através disso, o povo de Israel começou a se preparar para ir para a guerra. E na palavra de Deus, lá no tempo de Davi, está escrito que toda guerra que o povo de Israel enfrenta, eles vencem, porque eles não guerreiam no nome deles, eles guerreiam no nome de Deus. O povo de Israel, eles têm um diferencial. Sabe qual é o diferencial? Eles não adoram outros deuses. Eles só adoram a Jesus. Eles não adoram outros deuses. Eles só adoram a Jesus. Eles creem em Jesus. Eles creem em Deus, mas eles não fazem nem imagem de escultura, nenhum tipo de ídolo. O povo de Israel crê somente em Deus e nos profetas que Jesus de Deus, nos profetas de Deus, e creem em Jesus. Esse é o culto de Israel. Então, quando Israel adora, sai um louvor, sai uma adoração, gente, sai uma adoração pura, sai uma adoração santa. A palavra do Senhor diz que sai um cheiro suave às narinas de Deus. Sabe por quê? Porque os legítimos israelitas, aqueles que adoram a Deus antes de ir para a batalha, eles adoram a Jesus, eles adoram a Deus, eles não fazem ídolos. Então a adoração deles é somente para Jesus. E como a adoração deles é somente para Jesus, Deus desce para receber. Onde está o problema nosso? Por que nós temos que adorar outro, se aquele que morreu na cruz por nós foi Jesus? O Filho de Deus, ele foi crucificado, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi transpassado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe o que quer dizer? Castigo que nos traz a paz. Quer dizer que cada vez que Jesus era cortado, cada vez que Jesus era humilhado, cada vez que o sangue de Jesus descia, ele trazia sobre nós um recomeço, uma oportunidade de ter vida, uma oportunidade de escapar, uma oportunidade de ser livre. E por que nós queremos nos aprisionar? Se Jesus já nos libertou, se o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as pisaduras dele, ou seja, sobre Jesus ser moído na cruz e ser massacrado, fomos sarados. Custou preço de sangue. A minha vida e a sua vida custou preço de sangue. A nossa história custou o preço do sangue de Jesus lá na cruz. E ele deu escape. E quando todos escaparam da morte, os judeus criaram uma festa chamada Dia de Purim. E o dia de Purim é dia de festa, de comemoração do povo judeu por ter escapado da morte. O povo foi livre da morte. Na festa de Purim, até hoje, nós comemoramos junto com Israel a liberdade do povo judeu. E por que nós queremos colocar carga sobre nós?
Para que nós temos que clamar a outro Deus e não Jesus o crucificado, para que intervenha nas nossas situações? Para que nós temos que criar outro Deus, se Deus se mostrou Pai de Jesus e deu todas as provas em Jerusalém que ele está vivo? Israel conta a história de Jesus e mostra que Jesus passou por lá. Então, quando o povo de Israel, quando o povo judeu, eles celebram a festa de Purim, eles estão celebrando porque eles não foram exterminados da terra. Porque esse dia que Amã armou essa emboscada era para o povo ser exterminado, o povo judeu. Mas aí, quando acontece tudo isso, estabelece-se a festa de Purim, a palavra do Senhor diz assim, ó: depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e de seu valor, e declaração da grandeza de Mardoqueu. E quem o rei engrandeceu, porventura não está escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Deus levante homens e mulheres, assim como Mardoqueu, e posicione dentro da nação brasileira, nos lugares de autoridades e nas cadeiras de autoridades do Brasil, homens e mulheres, Mardoqueus, Estéres de Deus, mulheres e homens cheios do Espírito Santo. Deus posicione eles, porque quando eles se posicionarem, quando Deus nos usar, quando Deus nos posicionar num Senado, nos posicionar na política, no governo, quando o Senhor nos posicionar nas escolas, quando o Senhor nos posicionar nas esferas governamentais, olha o que vai acontecer. Seremos bons para com os nossos irmãos. Seremos agradáveis a multidões. Procuraremos fazer o bem ao nosso povo. E trabalharemos pela prosperidade de toda a nossa nação brasileira. Essa é a palavra que o Senhor trouxe. Palavra do céu. Sem nenhuma interferência. Palavra vinda diretamente do céu. Pense nisso. Queria convidar você que está aí nas nossas redes sociais a me seguir aqui no Instagram vermelhinho, Renovo de Davi, para que você possa também participar das lives e de tudo que nós estamos tendo aqui. E que você venha ser abençoado por Deus e venha ouvir a palavra junto conosco. E quando a gente fizer aí live, quando a gente fizer alguma live, você venha seguir, ativar o sininho, para que você também participe dessas lives. Amém? Renovo de Davi,
4788. Vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Vou ver se eu consigo, gente, mostrar aqui para vocês. Porque eu não sei virar a câmera. Vocês sabem virar a câmera, né? Eu não sei, não. Como que vira a câmera? Alguém sabe me dizer como que vira a câmera? Peraí, deixa eu ver aqui. Não sei, gente. Eu não sei virar a câmera. Então, como eu não sei virar a câmera, não tem como mostrar para vocês. Queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Ai, não é assim, não. Peraí. Ah, eu acho que eu achei aqui. Passei rápido, né? Ah, agora. Ó, gente, ó. Renovo de Davi. Tá bom? Para vocês seguirem. Tá? É isso, meus amores. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Alguém quer falar aqui? Quer chamar aí ao vivo para a gente falar? Alguém quer uma oração? Vamos, queridos, porque se vocês quiserem falar, tem que falar aqui agora. Para que eu possa aqui já encerrar. Então, se todos já estão aí. Só um minutinho, gente, perdão. Então, se todos vocês já estão aí, a gente já terminou a live. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você tem um copo com água, põe um copo com água aí que eu vou orar. E vou pedir ao Senhor para abençoar, amém? Senhor, te apresenta esse copo com água nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, tocar nesse copo com água. Que a tua cura, a tua unção seja liberada sobre essa água. Não porque essa água significa alguma coisa, mas porque através da oração, essa água é modificada pelo teu poder. E o teu milagre, Pai, acontece pela fé. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que o Senhor entre aonde esse copo com água chegar e que o Senhor faça um milagre onde for necessário, a quem for necessário, que o teu nome seja glorificado, que haja respostas dessa oração em nome de Jesus. Assim oramos e entregamos mais o terceiro dia, o nosso encerramento de jejum. Gente, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos muito, muito alegres, porque o Senhor, Ele é o motivo da nossa alegria. Deus abençoe todos vocês. Gente, entre no canal, siga o canal, tá? Para que vocês possam participar. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tem um hino que fala assim, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir cantar. Não vou, gente. A garganta hoje, tadinha dela. Tá bom? Se eu conseguisse, eu ia cantar aqui com vocês, mas eu não vou conseguir. Mas é isso. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Só um pedacinho para vocês. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera em Jesus. Vem te buscar.
buscar. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma vida que te espera em Jesus. Vem te buscar. Sobre o muito, Deus já te colocou. Saiba, você não é cauda, você é cabeça. Aonde quer que for, providência. Deus toma por você. Se ele prometeu, confia, ele não vai te esquecer. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus dá sobrevivência, faz a esperança renascer. Mesmo que não haja frutos na videira e as ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o seu celeiro se encher como pérola escondida no mar. A sua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera em Jesus. Vem te buscar. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma vida que te espera em Jesus. Vem te buscar. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus dá providência e faz a esperança renascer. Mesmo que não haja frutos na videira e a videira venha a perecer, Deus ainda faz o seu celeiro se encher. É como pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera em Jesus. Vem te buscar. Aí, para a glória de Deus, louvamos, né? Louvamos e encerramos aqui, porque a gente já está na hora de encerrar. Que Deus possa falar mais no coração de vocês. Tem um hino que eu gosto muito. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ver se eu consigo encontrar ele aqui. Mas ele é um pouco alto, então vamos cantar. Vamos cantar esse daí, Sheila. Vamos ver se eu vou dar conta de cantar ele, gente. Minha garganta tá inflamada, como eu falei para vocês. Mas
Vamos cantar ele, vamos. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, não vai dar, gente. Mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar eu que sei, não vai dar, gente. Adorar eu que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Vamos lá. Tirei alto, gente. Adora eu que sei, adora eu que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu subir, te adorarei. Se eu vencer, te adorarei. Te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. A voz de quem te adora, Senhor. Gente, tá difícil cantar, porque minha garganta tá bem. Eu tive uma gripe muito séria e atacou bastante a minha garganta. Então, eu tô com um pouquinho de dificuldade agora, mas a gente louva, né? Porque o Senhor, Ele está no meio dos louvores, e quando eu tô louvando, o Senhor tá quebrando cadeias. Como o Senhor me falou que tá quebrando cadeias, eu vou do meu jeito mesmo, tá bom, gente? Vocês não assustam, não.
Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção se transforma em oração, é um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão se abrir. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto a mão pro céu e louvo ao Senhor. Eu louvo. À meia-noite cantarei uma canção e vai lá, Senhor, tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há adoração. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há adoração. Porque não há cadeias onde há adoração. Aleluia, 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 aleluias, 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 aleluias. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam, e de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Aleluias, aleluias, as portas se abrem dentro do Brasil. Aleluias, 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 as correntes todas foram soltas, e declaro que hoje aqui as correntes também serão soltas, e pelo poder da nossa adoração, oh, terremoto vai acontecer. Aleluias, um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a
nossa dor. O Brasil levanta as mãos para o céu e louva ao Senhor. À meia-noite ouvirá-se uma canção do Brasil tão alta que os prisioneiros sairão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque nenhuma barreira ouvirá onde há adoração. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há adoração. Um terremoto vai acontecer nessa nação e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há adoração. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há adoração. Já cedeu, aleluia, já cedeu, aleluia, já cedeu, aleluia, 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 aleluia. E é isso. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, enaltecido, e o diabo já caiu por terra, porque o lugar dele é debaixo dos pés de Jesus Cristo. E nós, através da força do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, colocamos Satanás, os seus demônios, os seus adeptos, debaixo dos pés de Jesus Cristo, para ser pisado por ele. Todos os inimigos, todos os adeptos, todos os levantes, todos que se manifestaram contra e que levantaram contra essa nação, estão debaixo dos pés do Deus vivo a partir de hoje. Colocamos todos debaixo dos pés de Jesus, com todos os seus demônios debaixo dos pés de Jesus, para ser pisada a sua cabeça. Em nome de Jesus. Assim, esse jejum se encerra. Mais um jejum, Pai. Ligo no céu e ligo na terra. Cada oração que foi feita aqui nessa live, cada clamor, Senhor, que foi feito nessa live, na live primeira, na live segunda e na live terceira. Aqui estão os 3 jejuns que o Senhor me pediu. Estou entregando a Ti, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em ato profético, estou ligando esse jejum nos céus e na terra. E que pereçam os teus inimigos, aqueles que o Senhor revelou que se levantou dentro da nação, para tentar matar o povo cristão. Seja revertida a história dos cristãos dentro da nação brasileira. Seja revertida a história da nação brasileira dentro da nação. E é por isso, Pai, que estou aqui nessa tarde, nesse dia,
E é por isso que fiz os 3 jejuns qual o Senhor me pediu, para que a minha nação fosse livre. E ligo esse jejum nos céus e na terra. Em nome de Jesus, o teu filho. Te agradeço, Pai, por mais um dia na tua presença. Como testemunho, Pai, de que o Senhor está nessa live e de que a tua presença é comigo, eu peço que todo que entrar, que estiver, Senhor, embaraçado, vai ser curado. Que estiver, Senhor, embaraçado, que estiver com problemas, vai ser resolvido. Que estiver gente doente no hospital, na UTI, vai ser curada. Gente que estiver, Senhor, precisando de um socorro, vai ser socorrido. E que o Senhor responda, Pai, com fogo a minha oração. Que se materialize na terra a oração que eu fiz aqui, Senhor. O sacrifício que eu ofereci ao Senhor nos 3 dias, que se materialize na terra. Chamo a existência e se materialize na terra, no nome de Jesus. Ligo no céu e ligo na terra, conforme Mateus 18, 18. Como tua pastora e tua escolhida. Que o Senhor me chamou, Pai. Eu nunca esperei, mas o Senhor me chamou, me escolheu. Peço a blindagem do teu Espírito Santo sobre cada um, sobre tudo que é nosso, sobre tudo, sobre todos. Peço a blindagem do Espírito Santo também sobre todo cristão, sobre tudo que pertence a ele, sobre todos. Eu sei que vai respingar naquele que não é cristão também, mas eu peço a blindagem do Senhor sobre eles também. Sobre todos, Pai. A blindagem de tudo que pertence a eles. E peço a blindagem, Senhor. E a minha blindagem também, Senhor, sobre tudo que me pertence. E peço a blindagem, Senhor, também, Senhor. De tudo, de todos, de tudo que nos pertence, de tudo que nos rodeia, de tudo, de todos que nos rodeia. Essa blindagem do teu Espírito Santo. Pai, saímos, Pai, da live agora. Mas vamos sair, Senhor, cobertos no sangue de Jesus Cristo. E toda retaliação contra o teu povo, eu repreendo agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Toda retaliação contra a minha vida, eu repreendo agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Satanás, o teu lugar é debaixo dos pés de Jesus. Assuma o teu lugar. Em nome de Jesus, Deus, cobre-nos com teu sangue, leva-nos e traz-nos com segurança, cobre-nos com teu sangue, em nome de Jesus. Abençoa cada um que ouviu e que viu essa live, para a glória e honra do teu nome. Amém, Jesus. Irmãos, eu estou muito gripada. Deus me deu graça para pregar, Deus me deu graça para cantar. Mas enquanto eu viver, eu continuarei falando do amor de Deus. Esse amor que liberta, que cura, que sara, que quebra prisões. E no nome de Jesus, você hoje está sendo alcançado por Deus. Você que quer aceitar Jesus, coloca aqui embaixo, eu quero aceitar Jesus. Está no aplicativo Vermelhinho, segue o nosso aplicativo Vermelhinho, Renovo de Davi. Aqui no YouTube, no aplicativo Vermelhinho. Eu não tenho como escrever aqui para vocês, que eu não... Gente, sinceramente, é muito difícil. Achei, gente, glória. Aqui, ó. Vou escrever para vocês aqui, @ Vou escrever aqui para vocês. Vou escrever aqui para vocês não se perderem quando vocês vierem, né, para a live, porque às vezes acontece de vocês se perderem porque não sabe qual que é. E o pessoal coloca também, tem outros aqui com meu nome, só que tá com meu nome, mas tá...
Aí deu para vocês entenderem, né? Tá com o meu nome, mas tem outros também com o mesmo nome, só que o meu tem um número diferenciado, o deles tem um número, tem um código. Então, acaba que eu tenho essa dificuldade quando as pessoas vão encontrar meu canal. Mas tudo é para a glória de Deus e tudo tem um propósito. Eu creio que o Senhor está operando em todas as coisas, né? E eu sei que os irmãos também. Então, eu agradeço a presença de cada um que pôde estar presente. Minha boca saindo um espelhinho. Cada um que pôde estar presente, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Orem por mim, gente. Gente, eu trabalho. Então, por isso que às vezes eu não entro. Eu sou corretora de imóveis, imagina, gente. E como eu sou corretora de imóveis, eu trabalho. Então, não é sempre que eu estou aqui. Se os irmãos quiserem aprender a comprar apartamento, se quiserem alguma informação dessa área, pode contar comigo também. Me chama lá no WhatsApp que eu passo para vocês. Mas, enfim, o porquê eu não estou aqui, né? Eu sou formada em estética, especializada em corretora de imóveis, porque Deus me chamou para essa área durante algum tempo. Eu fiquei trabalhando com estética e depois o Senhor me chamou para ser corretora de imóveis. E tudo porque o Senhor sabe que eu precisaria de tempo, eu precisaria ter alguns dias para vir aqui, e trabalhar como esteticista tomaria muito meu tempo. Então, o Senhor me trouxe para um tempo mais flexível para fazer a obra. Então, o que eu deixo aqui para vocês não posso estar sempre aqui, mas se vocês estiverem seguindo o YouTube, eu deixo informação no YouTube quando eu vou fazer live. Antes eu não deixava, agora eu estou deixando, porque eu estou vendo que algumas pessoas estão ficando antenadas, estão querendo seguir. Então, gente, siga lá, tá bom? E vocês vão ver que, com certeza, Deus vai operar. Vai lá no canal, se inscreva no canal, assista as lives, tá, gente? Para que Deus possa falar no coração de vocês mais. E, gente, não se esqueça, Jesus está voltando. Vamos lá fazer o apelo? Você que quer aceitar Jesus ou que entrar e quiser aceitar Jesus, assim que essa live terminar, essa oração vai valer da mesma forma, tá? Fala, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome agora no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados e me aguarda, Senhor, para a redenção do último dia. Que o Senhor venha, Pai, escrever o meu nome no livro da vida e que de lá não possa mais ser apagado. Nunca mais venha ser apagado. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Senhor, a tua palavra diz: não há condenação para aqueles que te aceitam, para aqueles que te servem. Pai, em nome de Jesus eu te peço, recebe agora o teu filho, a tua filha, e que todas as correntes sejam quebradas agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Sejam livres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostre teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte as minhas mãos. Tem um que fala assim, ó: além do rio azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim, Jó 40, nada tenho para dar, mas sei que meu Jesus
já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Nem sei, como é que é? Quando eu chegar no céu, onde reina a luz, então me assentarei perto de meu Jesus, pois lá não mais terei tristezas e nem dor. De lá jamais eu voltarei. De lá jamais eu voltarei. Gente, volta para Jesus. Jesus é bom demais. Jesus é amor, Jesus é vida, Jesus é tudo que nós podemos almejar e esperar nessa nossa vida e na outra vida ainda. Na eternidade estaremos com Jesus. E essa é o maior segredo que o mundo tenta esconder, que Jesus é vida, que Jesus é amor, que Jesus vai te receber, que Jesus está te esperando de braços abertos, que Ele quer curar suas feridas, que Ele quer te restaurar, que Ele quer te dar uma vida nova, que Ele quer colocar sentido no teu paladar de viver. Ele quer te mostrar o que é vida realmente. E isso, quando você aceitar Jesus, você vai sentir no seu coração. Coisa que o ímpio não sente, mas você sente a paz de Cristo. A paz é só Ele que dá. É só Jesus que dá paz quando você deita no seu travesseiro, não tem depressão, não tem angústia, não tem nada. Só Jesus que dá. É só Jesus que cura a gente também. Tem gente doente porque não fala de Jesus. Tem gente doente porque não ouve a palavra de Deus. Tem gente doente porque não procura Jesus. Então, se você procurar Jesus, Jesus vai te curar. Às vezes você vai passar uma lutinha, uma provinha, mas essa vida, quem não tem luta e quem não tem prova. É só escolher qual a luta é mais compensa para você lutar. Do lado de Jesus, você luta e sai vencedor. Do lado do mundo, você luta e você arruma mais problema. Então, vamos correr para Jesus, gente. Jesus é tudo de bom na nossa vida, tá bom? Um beijo para vocês e a paz do Senhor. E a gente se vê na próxima. Amo vocês em Jesus Cristo. Me segue lá no canal vermelhinho. Ai, da onde eu sou? Gente, vocês estão falando aqui comigo. Peraí. Gente, eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, pessoal. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. E me sigam aí. Mas me sigam aqui também, tá bom? Porque aí a gente vai fazendo uma, né? Vai fazendo como que eu vou dizer? Uma salada aí. E aí vocês seguem daqui, seguem de cá, e a gente vai indo, a gente vai se conhecendo melhor. Eu sou de São Paulo. Vocês são de onde? É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Gente, eu vou ter que desligar aqui. Mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor, irmãos aqui do YouTube. Eu vou desligar agora e agradeço. Peraí, gente. Pior a pressão alta. Estou desligando aqui. E agradeço a presença de todos que estiveram aí. E se inscreva no canal, gente. Se inscreva no canal, comente que eu mando para vocês lá, tá bom? Gente, ative o sininho para as próximas lives, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
A gente vai se falando e Deus abençoe. Agora eu já tenho que me despedir, eu já tenho que voltar para minha terra, voltar para minha casa. E Deus abençoe cada um de vocês e que a gente esteve aqui fazendo essa live nesse momento maravilhoso com Jesus. Tenho certeza que a resposta do céu, nós tivemos resposta do céu. O Senhor se manifesta, o Senhor é poderoso, o Senhor age, e eu sei que grandes coisas o Senhor fará por nós. Está aqui entregue a nossa live. Oh, glória, eu sinto a presença de Deus. Sinto muita presença de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.